Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Física para Engenharia. Hoje nós vamos resolver um vídeo exercício extraído do Szymanski e Young & Friedman, capítulo de Energia Potencial e Conservação da Energia. Vamos dar uma olhada no enunciado? Bom pessoal, aí está o nosso problema. No alto de uma árvore, Tarzan observa Jane em outra árvore. Ele agarra a extremidade de um cipó de 20 metros de comprimento, que faz um ângulo de 45 graus com a vertical. Vamos então representar essa situação. Aqui está o nosso Tarzan. E esse nosso Tarzan vai se pegar em um cipó. E esse cipó faz um ângulo de 45 graus com a vertical. Vamos colocar essa linha aqui, nossa referência de vertical. E vamos anotar esse ângulo, que no caso é um ângulo de 45 graus. Registrando aqui 45 graus. Ele abandona a borda da árvore, oscila para baixo e depois sobe no sentido dos braços de Jane. O que é que ele quer dizer com isso? Que vamos anotar aqui alguns dados que ele está fornecendo ao longo do processo. Primeiro, o comprimento do cipó, que ele diz que o cipó tem um comprimento de 20 metros. E nós temos o seguinte, ele abandona a borda da árvore. Significa que nesse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto A velocidade de Tarzan é 0. VA igual a 0. Ele desce, oscila para baixo, depois sobe. Significa que ele passa no ponto de mais baixo da trajetória e depois sobe, que é a vertical. Então ele vai parar do lado direito da vertical. E quando ele chega, esse cipó faz um ângulo de 30 graus com a vertical. Ou seja, é um ângulo menor, que é um ângulo de 45 graus. Isso significa que ele vai estar em um ponto mais baixo do que o ponto A. Então nós temos aqui esse ângulo, que é um ângulo de 30 graus. Esse ponto que ele chega, eu vou chamar de ponto B. Verifique se ele dá um suave abraço em Jane ou se ele a empurrará para fora da árvore, calculando a velocidade de Tarzan no instante imediatamente antes de atingir Jane. Bom, então o nosso problema é calcular a velocidade de Tarzan aqui nesse ponto B. Então vamos anotar aqui o que nós queremos. A velocidade de Tarzan no ponto B é o nosso problema. Bom, como nós vamos fazer isso? Nós temos então que Tarzan sai de um ponto A com uma dada velocidade e para em um ponto B mais baixo, então com uma outra velocidade. Nós podemos usar a conservação da energia para resolver esse problema, já que nós temos uma diferença de altura entre os pontos A e B, e essa diferença de altura é exatamente que vai promover a variação na velocidade de Tarzan. A essa diferença de altura entre os pontos A e B nós vamos chamar de H. Então nós temos aqui uma diferença de altura H. Olhando para a conservação de energia, nós temos o seguinte: a energia mecânica em A é igual à energia mecânica em B. Em A, nós colocaremos como o zero de altura aqui no ponto B. Ou seja, no ponto A ele não tem velocidade, a única energia que ele vai ter é energia potencial gravitacional. Já em B, como nós temos o zero de altura aqui, ele vai ter apenas energia cinética, devido à velocidade. Sabemos que a energia potencial gravitacional é dada por o produto entre massa, aceleração da gravidade e altura. A energia cinética é dada pelo produto de meio com a massa e o quadrado da velocidade. Nesse caso, a velocidade no ponto B. Nós podemos simplificar as massas e aí o que nós temos é a aceleração da gravidade, que é conhecido, é um valor conhecido, a altura que nós precisamos encontrar e a velocidade B, que é o que realmente a gente precisa. Como nós vamos encontrar essa altura entre esses dois pontos? Bom, essa altura entre o ponto B e o ponto em que o cipó oscila, eu vou dizer que é uma altura H2. Vou dizer que é uma altura H2. Essa altura entre o ponto A e o ponto em que o cipó está preso
eu vou dizer que é uma altura H1. E nós vemos que H1 junto com H, vamos anotar aqui, que H1 junto com H dá exatamente a altura H2. Como nós desejamos encontrar a altura H, nós ficamos com o seguinte: a altura H vai ser igual a H2 menos H1. Como calcular essas alturas? H2, se nós prestarmos atenção, é exatamente um dos catetos deste triângulo aqui, ó, o triângulo da vertical com o ponto B e o cipó. É um triângulo retângulo. Então nós podemos utilizar, se vocês prestarem atenção, o cosseno, já que A2 é exatamente o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus. Como é que nós vamos ficar com isso? Nós temos então que, H2, ou analisando o cosseno de 30 graus é igual ao cateto adjacente, que no caso é H2, dividido pela hipotenusa, que é o comprimento. Ficamos então com H2 é igual a L que multiplica cosseno de 30 graus. O mesmo raciocínio nós vamos utilizar para H1. Entretanto, H1 nós vamos analisar a partir deste lado da figura, esse triângulo do lado esquerdo, entre a vertical, o ponto A e o cipó. E nós vemos que H1 é exatamente o cateto adjacente deste ângulo de 45 graus. Então, ficamos com o seguinte raciocínio. H1, como também é cateto adjacente, vai ser L que multiplica cosseno de 45 graus. O que nós temos então é que juntar esses dois valores para calcular o H. Ficamos então com H é igual a L que multiplica cosseno de 30 graus menos L que multiplica cosseno de 45 graus. Isso vai dar para a gente um valor aproximado de 3,2 metros. Então nós temos aqui uma altura H de 3,2 metros. Agora é só substituir esse valor encontrado de H aqui na equação da energia. Então nós ficamos com o seguinte, reescrevendo essa equação da energia aqui embaixo. A aceleração da gravidade, então nós temos G que multiplica a altura é igual a meio que multiplica a velocidade de B ao quadrado. Substituindo os valores, neste caso nós vamos trabalhar com G aproximadamente igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então ficamos com 10, que multiplica a altura, que é de 3,2, é igual a meio VB quadrado. Esse 2 que está aqui dividindo pode passar para o lado de cá multiplicando, e ficamos com o seguinte, VB quadrado é igual a 2 vezes 10 vezes 3,2. Isolando o VB, nós vamos ficar com um VB de aproximadamente 8 metros por segundo. Ou seja, é uma velocidade de mais de 25 km por hora. Então nós temos que Tarzan realmente não vai dar um suave abraço em Jane, e sim empurrá-la para fora da árvore. É isso aí, gente. Muito obrigado mais uma vez por participar do Física para Engenharia. E não esqueça de acessar www.fisicaparengenharia.com.br. Lá você encontrará, além deste exercício, outros videoexercícios, videoaulas, listas, tabelas e um ambiente virtual de aprendizagem, onde você pode estudar ao vivo pela internet.